sendo quase consolado no gramado de jogo, porque teve prestes a deixar o Flamengo, Bruno Henrique, mas vai se renovando, né? Vai se repaginando para mais um ano, como eram os antigos, né? Com o Bruno Henrique decidindo clássicos, decidindo jogos, decidindo títulos. O Mauro Betti e Flamengo é campeão. Merecidíssimo, desde essa retomada, desde aqueles 3-0 em Brasília contra o Atlético Paranaense, a gente não viu um chocolate como esse. Gol do Patrick de Paula, não dá para dizer que anima o torcedor do Botafogo, mas já é alguma coisa, é um alento, foi um amasso. Pelos meus critérios, 7 oportunidades do Flamengo, 2 com boa vontade do Botafogo. Flamengo muito superior da primeira etapa e superior no segundo tempo. 3-1 acabou sendo pouco. Título justíssimo para o supercampeão da Copa do Supercampeão do Brasil, da Supercopa Rei do Brasil, e com um começo de temporada com muito potencial do Flamengo e ainda várias interrogações com o Botafogo. Ô Renato, por nenhum momento ao longo de toda essa decisão, com grande paralisação, com chuva, com retorno, com indecisões, o Flamengo esteve longe do título, né? Desde os primeiros minutos, era o Flamengo quem estava com a mão na taça e foi assim até o fim. Vitória maiúscula rubro-negra hoje. O Flamengo é campeão, Renato. Otávio, eu costumo dizer que existem várias maneiras de você ganhar um jogo e perder um jogo. A gente consegue ver, tem equipes que ganham jogos sem saber por que ganhou o jogo, e o futebol ele é tão apaixonante por conta disso, mas não foi o caso. Hoje foi muito claro, quem mereceu ganhar o jogo, mereceu muito, e quem mereceu perder o jogo, mereceu muito também. Eu acho que é importante também a gente definir que, e até ressaltar, que esse jogo não define a temporada das duas equipes. É lógico que para o Flamengo a gente vê um trabalho com potencial do Felipe Luiz, um Flamengo que vem crescendo, que vem absorvendo bem as ideias do seu treinador. Do outro lado, a gente vê um Botafogo que ainda busca treinador, que está ligando os motores ainda. É claro que fica uma dúvida, como é que esse elenco vai se reforçar depois das saídas tão fortes. A gente falou de Luiz Henrique, a gente falou de Almada, mas tem Júnior Santos, que era um jogador importante. O próprio Tiquinho era uma referência importante para a equipe também. Então, assim, o Botafogo vai passar por uma mudança mais brusca. Então, assim, isso também não define que o ano do Botafogo acabou, que o Botafogo vai voltar, não ganhar mais nada. Eu tenho bastante impressão que o Botafogo vai se reforçar, vai mexer no mercado e vai ser forte durante a temporada. Agora, hoje, nessas 3 horinhas e 15 quase que a gente está sentadinho aqui, 3 horas e meia já, comentando sobre esse jogo, o Flamengo foi muito superior. Até quando eles estavam no vestiário, o Flamengo foi melhor. E a gente vai tendo imagens agora que o jogo acabou, ó, da câmera do nosso Caio Cruz, dos lances da partida, da vitória do Flamengo, dos gols, primeiro debaixo de muita chuva, depois com a chuva dando uma trégua, sobretudo no segundo tempo, o título do Flamengo. Informação, Mauro Betti, Bruno Henrique e Arrascaeta, com esse título, ultrapassam Zico, Júnior e Gabigol, se isolando como os maiores campeões da história do Flamengo. Pouca coisa? Muita coisa, por óbvio, né? Mas tem mais títulos em competição, a Supercopa, na época, por exemplo, do Júnior. O Júnior ainda pegou a primeira, em 89, e estava em 90, quando o Flamengo ganha do Goiás e campeão. E o Júnior foi para a Itália, o Zico também e tal. Não se compara, né? O Zico é o melhor jogador da história do Flamengo e para sempre será. E o Júnior é quem mais partidas jogou, né? Mas esses números são absurdos, né? Absolutos e incontestáveis. O que continua fazendo o Bruno Henrique, o que continua fazendo o Arrascaeta, voltando agora. Poderia continuar fazendo o Gabigol, por motivos óbvios não consegue no Flamengo, mas a história deles é brilhante. Não só deles, o próprio Felipe Luiz, quando vem para aquele time fantástico do Jorge Jesus em 2019, faz muita coisa, enfim. E começa muito bem. Um ano que eu acho que dessa vez, muito mais do que o ano passado, que deu essa Copa do Brasil e o título carioca, muito mais daquela decepção premeditada, digamos assim, com a troca abrupta de um treinador campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Vitor Pereira e mais uma atitude desastrada de Marcos Braz, Spindle e Landim. Dessa vez o Flamengo está no caminho legal, o Bruno Henrique recebendo agora o prêmio que é muito legal, que é a coroa do rei dessa Supercopa Rei do Brasil, e merecida a conquista do Flamengo, incontestável. Como destacou o Renato, em todos esses torneios eu tive a felicidade de acompanhar desde lá de 90 e 91 aqueles jogos. Teve o 3-0 do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas até este jogo, para mim, o Flamengo foi mais superior do que havia sido contra o Furacão em 2020 em Brasília. E é um Flamengo, né, que passa uma imagem
muito promissora para o seu torcedor, né, Renato? É o Flamengo do Felipe Luiz, é o Flamengo do Bruno Henrique, que segue jogando bem, segue no seu prime, né? Segue jogando bola pra caramba quando as pessoas imaginam que ele vai entrar em declínio. É o Arrascaeta que tá voltando de lesão e agora com a camisa 10, quem sabe para recuperar o bom futebol dele, que na temporada passada teve os seus problemas. É o Gerson jogando muita bola e jogadores que estão pedindo passagem, né? A gente viu o Luiz Araújo, já não é de hoje, na pré-temporada foi um dos principais jogadores do Flamengo em treinamentos, que dizem que ele está treinando bem demais, que acompanha o Flamengo de perto. É o Flamengo que vai ter o retorno do Pedro muito em breve, voltando de uma lesão grave. É um Flamengo que é bastante promissor para essa temporada de 2025 e já começa com o troféu, né? Já começa com o título, já começa com o pé direito. A gente já tinha essa impressão no final da temporada passada, né? Apesar de não ter vindo, não ter, por exemplo, brigado pelo Brasileiro até o final, enfim. De ter oscilado um pouco dentro do próprio ano, a gente viu que desde a chegada do Felipe Luiz, o clube até animicamente deu uma revivida, né? O Flamengo começou a jogar melhor, o Flamengo agora com uma pré-temporada, com seu treinador conseguindo trabalhar as ideias que ele quer. E aí, a gente falou muito sobre um substituto pro Gabigol. Eu gostei muito do jogo como 9 hoje do Bruno Henrique. E eu acho que é extremamente natural que ele passe para essa posição. Ele já é um cara que já tem uma idade mais avançada, a grande característica dele sempre foi a velocidade, a potência para arrancar, isso você vai perdendo. Só que hoje ele fez um jogo como 9 muito inteligente, saindo da área, escorando bola, jogando com movimentação. E se você for olhar pelos lados, o Flamengo tem muita opção, tem Cebolinha voltando, tem Luiz Araújo, tem Michael, tem o próprio Plata que hoje fez o lado direito. Então assim, a gente ficou muito falando de o substituto do Gabigol é o Juninho. Sei não, viu? Às vezes é o BH, tava lá e ninguém dava nada, viu? Eu insistiria bastante nessa posição, acho que ele fez um jogaço hoje na função, independente dos gols. Na função, ele exerceu a função, claro, não é um 9 de área, paradão, ficar trombando, mas ele foi muito bem.